Você fez um estudo e, como você mesmo disse, era muito mais uma esperança, que você não sabia se daria certo naquele ambiente. Ó, quero comprar 1.000 ações por mês de uma determinada empresa. E foi fazendo isso e falou que no 8º ano o negócio já se sustentava. Só que você pegou um período do Brasil extremamente conturbado. Se a gente volta lá atrás, mas durante esse período de 40 anos, a inflação foi de no mínimo 2 dígitos todo ano, às vezes 3, às vezes 4. Um monte de planos econômicos malucos. Chegou uma época do Delfim que ele, como um bom futurólogo, não é isso? Ele projetou a inflação 12% ao ano. E ficou 2 anos como 12% em termos de imagem. Mas na realidade ela era 30%, 40%. Pois é. É que nem hoje, por exemplo. Né? Hoje você convive com o número que o governo dá para você. 12%. É isso? Mas a inflação é 40%. Então, se você acreditar no governo, você faz que nem um caranguejo, você vai para trás. Está entendendo? Você empresta o dinheiro para ele. Ele quer que você acredite que é 12, porque ele precisa do teu dinheiro para se financiar. Ele pega pagando a juros baixos, parte dos títulos, por exemplo, são corrigidas por IPCA, mais uma taxa, quanto mais baixo o IPCA, claro, menos ele paga. Aí IPCA, IPCB, IPCC, tudo que você imaginar de IP, é tudo conversa para boi dormir. Está entendendo? Isso aí é a enganometria que conduz a você a sensação de que você está, através de um índice, você está sendo remunerado. Quando, na verdade, você não está nem corrigindo o seu dinheiro. Você faz o seguinte, o que eu fiz sempre. Quando chegar em janeiro, cada um de nós tem uma inflação, não é isso? Quando chegar em janeiro, você faça um apanhado seu e você faça uma relação de tudo aquilo que você precisa. E veja no dia 2 de janeiro quanto você gasta para ter aquilo. Quando chegar no dia 31 de dezembro, você só compara os preços. Você vai ver que subiu no mínimo 40%. Muito provavelmente vai ser bem maior. Aí o governo fala, olha, eu te dou 12. Então o que acontece? Se você pegar aquele volume de dinheiro, aplicar para ganhar 12 no ano, e a inflação é 40 real, você não aplicou na renda fixa, você aplicou na perda fixa. Tá entendendo? Que é o que eu digo. Por isso que eu não tenho, nunca invisto. Eu tenho alguma coisa nesse sentimento de renda fixa, porque não dá para guardar o dinheiro no colchão. Sim. Tá correto? Então você tem que deixar lá, no banco. Tá correto? Então o banco, eu uso o banco. Eu não me valho do banco para nada. Eu uso o banco para guardar meu dinheiro. Para não deixar embaixo do colchão. Não, com certeza. Mas sobre isso do IPCA, ótimo que você falou, porque de fato, se você pega e mede a sua própria inflação, muito provavelmente ela vai dar muito mais alta do que o índice do governo, Sim. porque na própria metodologia do IPCA, eles colocam lá, que é uma cesta de consumo para famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. E a cesta de consumo de uma família que ganha um salário mínimo, uma família que ganha 40, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu gosto de dar um exemplo. Ó, tudo no mercado subiu 20%. Isso afeta a família que ganha um salário. E aí, por algum motivo, pandemia, por exemplo, passagem aérea caiu muito. Aí o IPCA fica mais baixo porque a passagem aérea caiu, sendo que a família de baixa renda não está pegando voo naquele momento. E nem a de alta renda, às vezes, que está fechado. Então, o que caiu porque não teve demanda. Mas o que você quer comprar está tudo muito mais caro. Então, muito provavelmente, se você fizer a sua conta de inflação em casa, de fato, a tua inflação particular vai ser muito mais alta do que a inflação que nós vemos medida por um índice, que é a do IBGE, o IPCA, e o IBGE também é um órgão do governo. Então, pode ser que eles queiram até, não estou falando que isso acontece hoje, mas o governo fala, olha, a carne subiu muito. O brasileiro nem gosta tanto de carne assim, não. Agora o brasileiro é vegano. Tira a carne aí e bota uma outra coisa para corrigir o índice. Deixa só o feijão, bota o por pirulito, exemplo. Né? Eles botam que não subiu, põe pô. o pirulito, que o pirulito não aumenta. Mas aí, já falando um pouco agora sobre futuro. Porque você falou, poxa, o passado, né? Minha história está no livro, tudo. Como é que você encara as perspectivas para esse ano? Porque nós temos uma bolsa barata no geral, com várias empresas de qualidade e que tem aquele perfil que vocês gostam dentro
da AGF, ou seja, empresas perenes, empresas que são mais consolidadas, que têm barreiras contra a competição, boas pagadoras de dividendos, pagando 10% até mais do que isso pelo preço atual, mas também tem essa sombra de tributação, por exemplo. Tem a questão de que o pessoal acha que, olha, os preços podem cair mais do que já caíram devido à ingerência governamental. O que vocês estão olhando para agora nesse cenário? Bom, eu pelo menos estou examinando à luz do seguinte sentimento. Esse país já teve que suportar, depois da intervenção militar, um cidadão chamado José Sarney, que teve um ministro que hoje ele ostenta galhardamente o seu nome no Guinness Book, porque ele foi o ministro que teve a possibilidade de produzir a maior inflação nesse país. Né? Então ele está no Guinness Book. Se não está, a gente vai tentar fazer Devia com que colocar, né? Devia entrar. Nós tivemos o quê? Depois do Sarney, o Collor. Confisco. Depois do Collor, e o Collor acabou provando que o melhor negócio do mundo são ações, não é isso? Porque ele encilhou e encurralou tudo quanto era conta corrente e título público e título que não era público. Então, ele mostrou a todos os brasileiros que ações têm uma garantia que não se imagina e uma segurança que ninguém interpretava ter. Muito bem. Depois nós tivemos um outro presidente, que foi, como é que era o nome dele? O do topete? O Itamar? Itamar Franco. Né? Depois nós tivemos o pior presidente que esse país já teve, na minha opinião, que foi o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, ele criou uma fantasia que os brasileiros não fazem ideia de quanto tinha de lantejoias essa fantasia. Ele conseguiu fazer com que o real fosse mais forte que o dólar. Uma piada. Né? Porque você precisava de um real para comprar 85 centavos de dólar. Isso foi o maior embuste que esse país já teve oportunidade. E depois ele acabou se considerando como uma pessoa que traiu seus companheiros, né? Porque ele assegurou ao Itamar Franco, após os 4 anos, que ele apoiaria o Itamar Franco, e não honrou acabou sendo contemplado com mais um mandato, não é isso? E depois também traiu fortemente um outro indivíduo muito importante no país, chamado Adib Jatene. Ele convocou Adib Jatene para ser ministro da Saúde e brigar para instaurar a CPMF, que isso iria integralmente para a saúde. O Adib Jatene desenvolveu um trabalho muito grande e conseguiu aprovar a CPMF. Quando aprovada, Fernando Henrique falou, não vai mais para a saúde. Traiu também. Então, o Fernando Henrique, na minha opinião, foi o pior governo que esse país teve. Está entendendo? Aí depois vieram os outros. Veio quem? Veio Lula. Né? O país quebrou com o Lula? Não. Trincou, mas não quebrou. Tá certo? Talvez o Lula tenha sido a figura mais proeminente em termos de surrupiar recursos, não é isso? Sempre com aquela fantasiosa desculpa de falar, eu não sabia. Esse foi sempre o mote dele. Né? Aí veio a Dilma, mais 6 anos. O país suportou isso. Então você veja uma coisa interessante. Aí veio o Bolsonaro, não é isso? O Bolsonaro tentou mudar um pouco
as feições estratégicas do país. O Lula sempre implementou uma política de caráter social. Está correto? Essa política de caráter social sempre teve o condão de tirar recursos e oferecer àqueles que não sabiam pescar o peixe. Então, uma política estratégica de cunho social, não de cunho econômico. Está entendendo? Muito bem, o Bolsonaro tentou alterar essa estratégia para o cunho econômico. Só que, num determinado momento, ele chegou na conclusão que ele somente conseguiria se reeleger se ele optasse também pelo populismo. E ele optou aí pelo populismo, abandonou a estratégia de implementar uma configuração econômica no país. E é isso hoje que nós temos o quê? O nosso governo examinando à luz do social, tá certo? E examinar à luz do social, você faz o quê? Você dá o peixe, você não ensina a pescar. Então nós vamos ter que conviver mais 4 anos com essa política de você ficar dando o peixe. Quando eu digo dar o peixe, quer dizer, então esse governo começou fazendo rir, né? Não é fazendo você alimentar um sentimento de esperança para um aumento nos meios econômicos. Então, de onde é que vai se tirar dinheiro para dar todo esse benefício social? Se não do povo brasileiro. Daqueles que são os que geram riqueza. Entendeu? Então, a gente precisa torcer e rezar para que esses 4 anos passem rápido. Eu ia dizer, então, estamos lascados. Tá certo? Uma perspectiva otimista. Não, eu tenho uma perspectiva realista, na minha opinião. Não, tá certo. Eu concordo. Tá Porque brincando. você veja bem, você pega quais são os acenos que você tem em termos de economia. Os juros altíssimos, a inflação alta, está entendendo? Então, o povo perdeu o poder aquisitivo. E na razão direta que a inflação ela se acentua, você perde mais poder aquisitivo. Nós temos também uma outra falácia por parte dos nossos governantes, de que esse país aqui é um país que tem uma má distribuição de renda. Só que eles se esquecem que são eles que determinam essa distribuição de renda. Quando eles têm que aumentar o salário mínimo, é 3%. Quando tem que aumentar o salário deles, é 50%. Então, ao longo do tempo, essa diferença vai se acentuando. Está correto? Então, a gente tem que tentar se prevenir disso. E como? Né? Essa é a pergunta do Como? milhão. Então, aí é que vem você estudar e investir os seus recursos na geração de riqueza. Porque o governo não interpreta a geração de riqueza como um fator de estímulo à economia. Ele tem o quê? Ele tem o fundamento básico de social. Tanto é fato que hoje já ele interpreta e anuncia que ele não vai respeitar mais os orçamentos. Não é isso? Então, tudo isso você vê como fatores negativos, não é isso? Não, sem dúvida. Então, eu olho para esses fatores e falo, vou continuar direcionando meus recursos para gestores competentes e não para gestores incompetentes, como é o governo.